Olá pessoal, amigos e seguidores do canal. Chegamos então ao fim dessa narrativa do O Vendigo, do Algernon Blackwood. Hoje é a terceira e última postagem. Espero que vocês concordem comigo que é um baita de um conto de terror, uma novela no caso, né? E eu vou acrescentar mais algumas poucas coisas. Já comentei bastante sobre a vida do Algernon e sobre o conto em si. Eu acho que o Algernon Blackwood é um personagem, assim, além de um grande escritor, ele é um personagem muito peculiar, um cara realmente importante. Eu deixei para o último dia destacar nele uma característica típica não é comum em certo no ramo do sobrenatural, né? Ele é um cara que se pode dizer que a vida dele e a obra dele são muito semelhantes, né? Vocês viram na vez passada que eu comentei sobre a participação dele no ocultismo. Ele participou lá da Theosophical Society, da Golden Dawn, e ele era... Agora, é uma coisa interessante que ele não é aquele Randolph Carter da vida, né? Pra fazer um linkzinho lá com o Lovecraft. Ele não é aquele estudioso que fica dentro do escritório lendo livros e tal. Ele é pode-se dizer, um cara que era um ocultista naturalista. Isso se reflete na obra, claramente. Você vê nos Salgueiros, no Wendigo e muitas outras. Ele era um cara que ou bem ele estava estudando o oculto, ou bem ele estava viajando pelo mundo e em situações bastante diferentes e que levaram à inspiração de diversas obras, né? Como, por exemplo, o Vendigo mesmo, né? Foi refletir o período que ele viveu lá no Canadá, né? Isso é uma coisa assim muito bacana na personalidade dele. E o que eu acho que é o mais marcante de tudo leva a crer pelas descrições, pelos comentários dele em cartas e tal, que ele de fato era um crente nas forças da natureza, nas forças sobrenaturais. Inclusive eu vou pôr no fim um comentário que ele faz sobre essa questão do sobrenatural. Acho que é um ótimo de um resumo da vida dele e da obra dele, né? Ele acreditava efetivamente nisso, reflete a ancestralidade dele celta e as crenças nas religiões antigas e tal. Então ele tem essa, eu vou botar aqui agora no finalzinho, e é legal de vocês lerem e darem uma meditada sobre, porque dá para compreender bem a pessoa, né? Ele acreditava no fundo que, você vê, a literatura de horror em geral busca imprimir uma sensação de medo, né? Basicamente. E não é exatamente a intenção que você percebe na obra do Algernon Blackwood. Sempre que eu falo em Algernon Blackwood, me vem à mente o Arthur Machen, um escritor bem semelhante e contemporâneo, que a gente já postou aqui, né? O Grande Deus Pan. Mas então, o Algernon Blackwood, ele é um cara que tinha a intenção não de causar o medo em si nas histórias dele, mas sim de revelar uma espécie de sensação de espanto, assim, de contemplação do maravilhoso, né? Lembra até um pouco, guardadas as proporções, o Dunsany. Mas o Algernon, ele queria mostrar, ele queria causar no lugar de causar a sensação de medo, na minha visão, ele queria causar uma sensação de espanto. E ele queria usar a literatura para ajudar o ser humano a expandir a sua consciência, que é o que ele de fato acreditava que deveria ser a missão de todo mundo, né? Aumentar a sua consciência, seu autoconhecimento, para enxergar a verdade. Isso está nesse texto, nesse pequeno texto dele.
Então é isso aí. Eu espero que de fato vocês tenham gostado dessa mini viagem pela obra do Algernon Blackwood. Eu vou botar aqui o link da... Eu criei uma mini playlist, né, com essas três postagens do Vendigo. Espero que vocês tenham gostado. É grande de fato, né? Eu percebi uma diferença. A primeira postagem teve bastante visualização, já a segunda não teve tanto. Vamos ver essa terceira, né, de hoje, o que acontece. Quando é a vida de hoje, né? Muita correria e nem todo mundo vai ter 3 horas e pouco para dedicar a uma novela, né? Há uma tendência da gente se focar mais em coisa mais rápida hoje em dia. Mas dê uma meditada aqui no que diz o nosso grande Algernon Blackwood e veja se não vale a pena investir um tempinho no nosso autoconhecimento. É isso aí. Grande abraço para todo mundo. Semana que vem, no sábado, agora nós vamos, dia 20, né? No dia 20 de maio, nós vamos para a primeira e última e única obra do Lovecraft de 1924, que é A Casa Evitada, The Shannon House. Ele, por umas questões de vida que eu vou explorar na introdução dessa postagem do sábado que vem, ele escreveu pouco nesse período. Já tinha escrevido pouco em 23, em 24 diminuiu mais ainda, escreveu apenas essa história, mas uma história muito boa. Então aguardem e não percam A Casa Evitada. E hoje vamos prestigiar o nosso grande Algernon. Abração para todo mundo, saudações, fiquem bem, até mais e muito bom fim de semana. Bom fim de semana nada, hoje é quarta-feira ainda, mas já fica desejado esse bom fim de semana. Tchau, boa quarta, abraço para todo mundo. Parte 7. Uma muralha de silêncio os envolveu, pois a neve, apesar de não ser espessa, era suficiente para silenciar qualquer barulho, e o gelo mantinha as coisas bem presas. Nenhum som, além de suas vozes e o suave crepitar do fogo, se fazia ouvir. Contudo, de tempos em tempos, às vezes algo suave como as asas de uma mariposa sobrevoava-os. Ninguém parecia ansioso para ir dormir. As horas passaram até quase meia-noite. A lenda é pitoresca o bastante, observou o doutor depois de uma das longas pausas, tentando quebrar o gelo, pois não tinha nada para falar, uma vez que o Vendigo é simplesmente a personificação do chamado da natureza, cuja algumas naturezas escutam para sua própria destruição. É isso mesmo, disse Hank algum tempo depois. E não há mal-entendido quando você o escuta. Ele inegavelmente te chama pelo nome. Uma outra pausa se seguiu, e então o Dr. Cathcart voltou ao tópico proibido com uma pressa que fez os outros se assustarem. A alegoria é significante, ele mencionou, olhando para a escuridão. Pois a voz, eles dizem, se parece com todos os menores sons das matas, vento, água corrente, sons dos animais e daí por diante. E uma vez a vítima tendo ouvido tal voz, ela está perdida, certamente. É dito que seus pontos mais vulneráveis, ademais, são os pés e os olhos. Os pés, veja, pelo desejo de vagar, e os olhos pelo desejo de beleza. O pobre sujeito vai a uma velocidade tão medonha que seus olhos sangram e seus pés queimam. Dr. Cathcart, conforme falava, continuava olhando inquieto para as trevas ao seu redor. Sua voz se transformou em um sussurro. O Vendigo, ele acrescentou, é dito que queima os pés da vítima, devido ao atrito causado por sua tremenda velocidade, até que eles caiam e novos se formem, idênticos aos pés da criatura. Simpson escutou com horrorizado assombro, mas foi a palidez no rosto de Hank que o fascinou mais. Ele teria de bom grado tapado os ouvidos e fechado os olhos, se tivesse coragem. Ele nem sempre se mantém no chão, adicionou Hank lentamente, de maneira bastante arrastada, pois vai tão alto que pensa que as estrelas o incendiaram.
e dá saltos notavelmente grandes às vezes, e corre por cima das copas das árvores, levando sua vítima consigo. E então a solta da mesma maneira que uma águia pescadora solta um pícaro, para matá-lo antes de comer. E sua comida, de toda a sujeira da floresta, é musgo. E ele deu uma gargalhada curta e anormal. É um comedor de musgo esse mendigo. Come musgo, ele repetiu, junto com uma série de xingamentos os mais estranhos que podia inventar. Mas Simpson agora entendeu o verdadeiro propósito de toda essa conversa. O que esses dois homens, fortes e vividos, cada um à sua maneira, temiam mais do que qualquer coisa era o silêncio. Eles falavam para vencer as horas. Também falavam para vencer as trevas, contra a invasão de pânico, contra uma reflexão que poderia admitir que estavam em território inimigo, contra qualquer coisa, melhor do que deixar que seus pensamentos mais íntimos assumissem o controle. Ele próprio, já tendo passado por essa horrível vigília, com medo, estava um passo à frente de seus companheiros nesse aspecto. Havia chegado ao ponto em que era imune, mas aqueles dois, o irônico e analítico doutor e o honesto e obstinado sertanejo, cada um sentou tremendo por dentro de seu ser. Assim passaram as horas, e, portanto, com as vozes baixas e a força de vontade retesada, o pequeno grupo de homens sentou nas garras dos ermos e jogou conversa fora sobre a terrível e assustadora lenda. Era uma disputa desigual, considerando que os ermos já contavam com a vantagem do primeiro ataque, e um refém. A sina de seu companheiro pairava sobre eles como um peso opressor, cada vez maior, até que finalmente ficou insuportável. Foi Hank, depois de uma pausa maior que as anteriores, a qual nenhum deles conseguia quebrar, que primeiro deixou fluir todas as suas emoções reprimidas, de uma maneira bastante inesperada, colocando-se de pé repentinamente e soltando um grito, o mais estridente possível no meio da noite. Ao que parece, ele não conseguia mais se conter. Para que o grito fosse ainda mais longe, ele interrompia o ritmo balançando a palma da mão na frente da boca. Isso é por Défago, disse ele, olhando para baixo e encarando os outros com uma risada estranha e desafiadora. Pois eu acredito, os palavrões intercalados podem ser omitidos aqui, que aquele meu velho companheiro não está tão longe de nós nesse mesmo instante. Havia uma veemência e uma imprudência em sua atuação que fez Simpson também colocar-se de pé admirado. Até mesmo o doutor traiu-se, deixando o cachimbo cair de seus lábios. O rosto de Hank estava lívido, mas o de Cathcart mostrava uma súbita fraqueza. A perda de todas as faculdades, por assim dizer. E então uma raiva momentânea perpassou por seus olhos, e ele também, embora com a ponderação advinda de seu natural autocontrole, levantou-se e encarou o exaltado guia. Pois isso era proibido, tolo, perigoso, e ele estava disposto a interrompê-lo pela raiz. O que poderia ter acontecido nos próximos minutos, alguém pode até especular, mas nunca saberá, pois no instante de profundo silêncio que se sucedeu ao rugido de Hank, e como se em resposta a ele algo passou acima deles através do céu escuro a uma imensa velocidade. Algo muito grande, pois muito ar foi deslocado, enquanto que abaixo, por entre as árvores, passou um vento, com uma voz humana chamando em tons de indescritível atração e angústia. Ai de mim, essa altura impetuosa, ai de mim, meus pés de fogo, meus pés em brasa ardente. Branco até a ponta da camisa, Hank olhava estupidamente ao redor como uma criança. O Dr. Cathcart proferiu alguma coisa ininteligível, voltando-se com um movimento de puro terror instintivo para a proteção da tenda, e depois ficando paralisado, como que congelado. Simpson, apenas ele, manteve um pouco de sua presença de espírito. Seu próprio horror era profundo demais para permitir qualquer reação imediata. Já ouvira esse grito antes.
Voltando-se para seus devastados companheiros, ele falou quase calmo. Esse foi exatamente o grito que eu vi, as mesmas palavras que ele usou. Então, erguendo sua face para o céu, ele gritou: Défago! Défago! Vem aqui embaixo para nós! Desça até aqui! E antes que houvesse tempo para que, de um jeito ou de outro, alguém tomasse uma atitude, surgiu um som de algo caindo pesadamente por entre as árvores, destruindo os galhos na descida e aterrissando com um terrível baque sobre o solo congelado abaixo. A batida e o estrondo do impacto foram realmente formidáveis. É ele! Me ajude, ó bom Deus! Sussurrou Hank, chocado, sua mão pousando automaticamente na faca de caça em seu cinto. Está vindo! Está vindo! Adicionou com uma risada de medo irracional à medida que o som de passos pesados esmagando a neve ficavam audíveis, se aproximando pela escuridão em direção ao círculo de luz. E conforme os passos, com seu movimento trôpego, chegavam cada vez mais perto, os três permaneceram ao redor da fogueira, paralisados e idiotizados. Dr. Cathcart tinha a aparência de alguém subitamente intimidado, até mesmo seus olhos não se moviam. Hank, sofrendo em choque, parecia no limite de recorrer à violência. Ainda assim nada fez, pois também parecia feito de pedra. Eram como crianças feridas. O cenário era medonho, e enquanto isso os passos se aproximavam, as pegadas esmagando a neve congelada, porém ainda não se via quem as produzia. A espera era interminável, longa demais para ser real. Essa aproximação lenta, compassada e impiedosa, era abominável. Parte 8. Então, finalmente, a escuridão cedeu, não sem grande esforço, trazendo adiante uma silhueta. Ela avançou para uma zona de meia luz, onde a luz do fogo e as sombras se fundiam, a menos de 3 metros de distância. E então parou, olhando fixamente para eles. No mesmo instante começou a se mover para frente novamente, espasmodicamente, como uma marionete, aproximando-se deles até ficar totalmente na luz da fogueira. Então eles perceberam o que era. Era um homem, e aparentemente este homem era Défago. Algo como uma camada de medo quase perceptível formou-se em cada face naquele instante. E 3 pares de olhos brilharam, tal qual tivessem ultrapassado as fronteiras da visão normal, adentrando o desconhecido. Défago avançou. Seus passos eram vacilantes e incertos. Avançou diretamente para o grupo. Depois virou-se subitamente e encarou Simpson de perto. Um som vocálico saiu de seus lábios. Aqui estou, patrão Simpson. Escutei alguém me chamando. Sua voz era fraca e seca, um chiado sem ar produzido por um esforço imenso. Estou tendo uma viagem infernal, estou... E ele gargalhou, empurrando sua cabeça no rosto do outro. Mas a risada libertou o grupo que estava paralisado, brancos como bonecos de cera. Hank imediatamente soltou uma torrente de palavrões tão absurdos que Simpson não os reconheceu como sendo da língua inglesa. Talvez estivesse falando uma língua indígena ou qualquer outra. Ele apenas sabia que a presença de Hank entre eles era bem-vinda, incomumente bem-vinda. Dr. Cathcart, embora mais calmamente e vagarosamente, avançou por trás dele, mas acabou tropeçando. Simpson parecia atônito para o que acontecia, e era dito naqueles poucos segundos, pois os olhos daquele rosto detestável e maldito, olhando tão de perto para seu interior, haviam confundido seus sentidos. Ele apenas ficou parado, calado. Não tinha a vontade treinada como os mais velhos, que se forçaram à ação, desafiando todo o estresse emocional. Ele os via se movendo como que através de um vidro, como num sonho, sua percepção da realidade parcialmente destruída, deturpada. Apesar disso, através da torrente de frases sem sentido de Hank, lembrou de ter ouvido o tom de autoridade de seu tio, duro e forçado, falando várias coisas sobre comida, aquecimento, cobertores, uísque e descanso. E lembrou também de uma lufada penetrante do extraordinário odor,
vil, ainda que inebriantemente doce, assaltando suas narinas durante tudo que se seguiu. Entretanto, ninguém além dele conseguiu proferir a frase que trouxe um pouco de alívio para a pavorosa situação, conseguindo expressar as dúvidas e pensamentos que pairavam sobre todos. Você não é Defago? Ele perguntou baixinho, o medo transparecendo em sua fala. E rapidamente Cathcart respondeu em voz alta, sem dar tempo do outro abrir a boca. É claro que é claro que é. Só que você não consegue ver, ele está quase morto por exaustão, frio e medo. Isso não é o bastante para transformar um homem completamente? Falou dessa forma para se convencer, tanto quanto para convencer os outros. O excesso de ênfase era a prova. E a todo momento, enquanto falava e agia, ele mantinha no nariz um lenço de bolso. Aquele odor impregnou todo o acampamento. Pois o que seria Defago, que agora estava sentado ao lado da grande fogueira, enrolado em cobertores, bebendo uísque quente e segurando comida nas mãos assoladas. Tal criatura assemelhava-se ao guia que eles haviam visto vivo, da mesma forma que uma foto de um homem de 60 anos se parece como um seu retrato jovem vestindo as roupas da época. Nada poderia realmente descrever aquela medonha caricatura. Uma paródia, disfarçando-se à luz da fogueira como Defago. Das ruínas das memórias sombrias e desagradáveis que ainda guarda, Simpson recorda que o rosto do guia era mais animal que humano, as formas em proporções erradas, a pele solta e pendurada como se tivesse sido submetida a pressões e tensões extraordinárias. Isso o fazia lembrar vagamente daquelas bexigas infláveis com rostos, vendidas por ambulantes em Ludgate Hill. As expressões mudavam conforme eram enchidas, e quando esvaziavam, emitiam um lamento imitando a voz humana. Tanto o rosto quanto a voz sugeriam uma abominável semelhança. Mas Cathcart, muito tempo depois, procurando descrever o indescritível, afirma que assim poderiam ter parecido um rosto e um corpo, que tivessem sido expostos a um ar tão rarefeito que, removendo-se o peso da atmosfera, toda a estrutura poderia se despedaçar, ficando desconexo. Foi Hank que, apesar de ensandecido e tremendo de emoção, sem conseguir entender nem se controlar, levou a situação a um ponto sem volta. Ele afastou-se um pouco do fogo para que a luz não o encandeasse e, cobrindo os olhos com as duas mãos por um instante, gritou numa terrível mistura de raiva e afeição. Você não é o Defago! Você não é o Defago de jeito nenhum! Eu não tô nem aí, mas aquilo não é você, meu velho camarada de tantos anos. Ele encarou a figura amontoada como se fosse destruí-la com os olhos. E se for você, eu esfrego o piso do inferno com um maço de algodão e um palito de dente, juro por Deus. Era impossível silenciá-lo. Ele ficou lá gritando como um possuído, horrível de se ver, de ouvir, porque era a verdade. Repetiu-se de 50 formas diferentes, cada uma mais estranha do que a outra. As árvores vibraram com os ecos. Em uma das vezes, pareceu que ele queria se jogar no intruso, pois sua mão continuamente parava ao redor da grande faca de caça em seu cinto. Mas, por fim, nada fez, e toda a explosão terminou subitamente em lágrimas. Sua voz subitamente cessou, e ele colapsou no chão. Cathcart o persuadiu, de alguma forma, a que pelo menos fosse deitar-se na tenda. De fato, o restante da conversa ele testemunhou por trás da lona, seu rosto amedrontado e pálido, observando por entre a fenda da porta. Então, Dr. Cathcart, seguido de perto por seu sobrinho, o qual de longe manteve-se mais firme que os outros, avançou com um ar determinado e parou no lado oposto da fogueira ao da silhueta amontoada de Defago. Ele o olhou diretamente no rosto e falou. Nesse momento, sua voz era firme. Defago, conte-nos o que houve. Pelo menos alguma coisa para que saibamos como melhor lhe ajudar? Perguntou em tom de autoridade, quase uma ordem. Naquele momento era uma ordem. Imediatamente depois, entretanto, a coisa transfigurou-se e exibiu para ele um rosto tão lamentável, tão terrível e tão pouco humano que o doutor recuou como quem se afasta de algo demoníaco.
Simpson, olhando por trás dele, disse ter tido a impressão de uma máscara que estava prestes a cair e que sob aquela máscara se escondia algo escuro e diabólico, desvelado em sua total nudez. "Pare com isso, homem! Pare com isso!" Cathcart gritou, num misto de terror e súplica. "Nenhum de nós pode aguentar isso por mais tempo." Era a vitória do instinto sobre a razão. E então Defago, sorrindo cadavericamente, respondeu naquela voz fraca e evanescente que já parecia transformar-se em uma voz de outra pessoa. "Eu vi o majestoso Vendigo." Ele sussurrou, farejando o ar ao seu redor exatamente como um animal. "Eu estive com ele." Nunca saberemos se o pobre diabo falaria mais alguma coisa, ou se Dr. Cathcart continuaria seu interrogatório, pois naquele momento a voz de Hank, gritando o mais alto possível, quase como um uivo nunca antes ouvido, surgiu de dentro da tenda de onde só se viam seus olhos aterrorizados. "Os pés dele! Oh Deus! Os pés dele! Olhem! Mudaram! Estão enormes! Os pés!" Defago, arrastando-se onde estava sentado, havia se movido de tal forma que pela primeira vez suas pernas recebiam luz e seus pés eram visíveis. Ainda assim, Simpson não teve tempo, ele próprio, de ver o que Hank vira. E Hank nunca conseguiu contar. No mesmo instante, saltando como um tigre ecoado, Cathcart estava em cima de Defago, juntando os cobertores por sob suas pernas em uma velocidade tão grande que o jovem estudante viu apenas um relance de algo escuro e disforme, onde deveriam estar os pés calçando mocassins, e até mesmo isso ele viu de maneira dúbia. Então, antes que o doutor tivesse tempo para fazer mais coisas, ou Simpson sequer para pensar, quiçá perguntar algo, Defago estava em frente a eles, cambaleando com dificuldade e dor, e em sua silhueta sem forma, uma expressão tão sombria e maliciosa se formou, verdadeiramente monstruosa. "Agora você viu também", arquejou. "Você viu meus pés em brasa ardente. E agora, a menos que possam me salvar e impedir, é chegada a hora de..." Sua voz triste e suplicante foi interrompida por um som que parecia um rugido de vento vindo do lago. As copas acima balançaram seus galhos emaranhados. A fogueira ergueu suas chamas como se fosse explodir. E algo varou rapidamente o pequeno acampamento, produzindo um terrível ruído que pareceu cercá-lo completamente em um único instante de tempo. Defago sacudiu os lençóis que estavam sob seu corpo, virou-se para as matas atrás de si e, com o mesmo andar trôpego com que chegou, partiu. Partiu antes que alguém pudesse mover um músculo para impedi-lo. Partiu com tamanha velocidade que não sobrou tempo para que agissem. As sombras o engoliram, e poucos segundos depois, os três homens, olhando e escutando com os corações devastados, ouviram um grito que parecia cair em cima deles, sobrepujando o barulho do vento e das árvores se balançando, vindo de grande distância e altura nos céus. "Ai de mim! Ai de mim! Essa altura impetuosa! Ai de mim! Ai de mim! Meus pés de fogo! Meus pés em brasa ardente!" E então cessou, no silêncio e espaço intermináveis. O Dr. Cathcart, subitamente mestre de si mesmo e, portanto, também dos outros, conseguiu segurar violentamente Hank pelo braço, pois ele tentava precipitadamente seguir o som pelas matas. "Mas eu quero saber! Me solta!" gritou o guia. "Eu quero ver! Aquele não é de jeito nenhum, mas algum demônio que tomou o lugar dele." De um jeito ou de outro, admite que nunca soube como conseguiu, ele manteve Hank na tenda e o acalmou. O doutor, aparentemente, tinha chegado ao ponto onde a reação começara e suas forças interiores afloravam para a vitória.
Com certeza ele controlou Hank admiravelmente, mas foi seu sobrinho, entretanto, até então maravilhosamente controlado, que mais lhe causou ansiedade, pois a tensão acumulada havia desencadeado uma crise de histeria chorosa, sendo necessário isolá-lo em uma cama de galhos e cobertores o mais distante possível de Hank, devido às circunstâncias. E lá ele ficou, enquanto as horas daquela noite assombrada passavam pelo solitário acampamento, soltando frases e pedaços de frases para as dobras de seu cobertor. Coisas desconexas sobre velocidade, altura e fogo, misturadas estranhamente com as memórias das aulas de estudo bíblico. Pessoas com os rostos partidos, em chamas, estão vindo em um ritmo horrível, horrível, em direção ao acampamento. Ele gemia em um momento. No seguinte se sentava e encarava as matas, escutando intensamente e sussurrando. Quão terríveis nos ermos são! São os pés daqueles que... Até seu tio chegar e confortá-lo, mudando o foco de seus pensamentos. A histeria, por sorte, foi apenas temporária. O sono o curou, assim como curou Hank, até que o primeiro sinal da aurora chegasse, logo após as 5 em ponto. O Dr. Cathcart manteve sua vigília. Seu rosto estava branco como giz, e haviam estranhos rubores abaixo dos olhos. Esses eram os sinais externos, pois seus terríveis medos internos lutaram contra sua força de vontade durante todas aquelas horas de silêncio. De manhã, ele mesmo acendeu o fogo, preparou o café da manhã e acordou os outros. Às 7, todos estavam seguindo o caminho de volta para o acampamento base. 3 homens perplexos e aflitos, mas cada um, a seu modo, havia reduzido suas aflições interiores a um nível mais ou menos aceitável novamente. Parte 9. Conclusão. Falaram pouco, e apenas as coisas mais comuns e triviais, pois suas mentes estavam cheias de pensamentos dolorosos que clamavam por explicação, e ninguém ousava mencioná-los. Hank, sendo um homem mais simples, foi o primeiro a se encontrar. No Dr. Cathcart, a civilização reunia suas forças contra o singular ataque que havia sofrido. Até o dia de hoje, talvez, ele ainda não esteja realmente convencido de certas coisas. De toda forma, ele demorou mais para se encontrar. Simpson, o estudante de teologia, foi quem provavelmente melhor organizou suas conclusões, ainda que de maneira não científica, mas com relativa lógica. Lá fora, no coração das matas intocadas, eles tinham testemunhado certamente algo cru e essencialmente primitivo. Algo que sobreviveu de alguma forma ao avanço da humanidade havia se manifestado, revelando de maneira terrível uma forma de vida ainda monstruosa e imatura. Ele a encarou como um vislumbre dos tempos pré-históricos, quando as superstições gigantescas e rudes ainda oprimiam os corações dos homens, quando as forças da natureza eram ainda indomadas, os poderes que talvez tenham assombrado um universo primevo ainda não haviam desaparecido. Até o dia de hoje ele pensa no que anos depois denominou em um sermão potestades selvagens e formidáveis, espreitando em busca das almas dos homens, talvez não malignas em essência, porém instintivamente hostis à humanidade. Com seu tio, ele nunca discutiu o assunto em detalhes, pois a barreira entre os dois tipos de mentes tornava isso difícil. Apenas uma vez, anos depois, algo os levou ao limiar do assunto, ou melhor, de um único detalhe do assunto. Você não poderia ao menos me dizer como eles eram? Perguntou. E a resposta do tio, apesar de dada com sabedoria, não foi encorajadora. É muito melhor que você não tente saber ou descobrir. Está bem. E aquele odor? Persistiu o sobrinho. O que você acha dele? O Dr. Cathcart o encarou e levantou as sobrancelhas. Odores, ele respondeu, não são tão simples quanto sons e vislumbres de comunicação telepática. Eu provavelmente acho o mesmo, ou quase, que você.
Ele não foi tão loquaz como de costume em suas explicações, e a conversa terminou desta forma. No fim do dia, exaustos, esfomeados e com frio, eles chegaram ao fim da longa jornada e se arrastaram para um acampamento que à primeira vista parecia vazio. Não havia fogueira e Punk não veio dar-lhes as boas-vindas. A capacidade emocional dos três estava gasta para além da surpresa ou do incômodo, mas o grito de afeição espontânea que partiu dos lábios de Hank, conforme ele avançava na frente deles em direção ao lugar da fogueira, veio como um aviso de que o fim do incrível caso ainda não havia chegado. E tanto Cathcart quanto seu sobrinho confessaram depois que, ao ver Hank se ajoelhando e abraçando algo reclinado, movendo-se com suavidade ao lado das cinzas da fogueira, eles sentiram no fundo de seus corações que esse algo seria Defago, o verdadeiro Defago retornado. E de fato era. Em resumo, o franco-canadense, isto é, o que sobrou dele, exaurido ao ponto de definhar, tateava as cinzas tentando fazer fogo. Seu corpo agachado, os dedos fracos obedecendo debilmente ao velho hábito de uma vida, com galhos e fósforos. Mas não havia mente para coordenar essa simples operação. A mente havia partido para além de qualquer retorno. E com ela também a memória. Não apenas dos eventos recentes, mas toda a vida pregressa era uma folha em branco. Dessa vez era ele mesmo, apesar de incrivelmente e horrivelmente enrugado. Em seu rosto não havia nenhum tipo de expressão, medo, acolhida ou reconhecimento. Ele não parecia reconhecer quem o abraçava, alimentava, aquecia e falava palavras de conforto e auxílio. Desamparado e perdido para além de qualquer ajuda humana, o pobre homem fazia humildemente o que lhe era pedido. Aquilo que o constituía como um indivíduo havia desaparecido para sempre. De algum modo, aquilo era mais terrível que qualquer coisa que eles tivessem visto. Aquele sorriso estúpido à medida que ele removia chumaços de musgo grosso das bochechas e dizia a eles que era um maldito come-musgo. O contínuo regurgitar, mesmo da comida mais simples. E, pior de tudo, a voz infantil e triste com que ele reclamava que seus pés doíam. Queimavam como fogo. O que era perfeitamente natural, pois, ao examinar os dois, o Dr. Cathcart viu que haviam sido terrivelmente congelados. Embaixo dos olhos haviam sinais fracos de sangramento recente. Os detalhes de como ele sobreviveu à prolongada exposição, onde havia estado ou como havia percorrido a enorme distância de um acampamento a outro, incluindo o imenso contorno do lago a pé, já que não tinha canoa, permanecem desconhecidos. Sua memória havia desaparecido por completo, e antes do fim do inverno, cujo início havia sido testemunha desse estranho caso, Defago, privado de mente, memória e alma, se foi. Ele durou apenas algumas semanas. E o que Punk contribuiu para a história também não ajuda a esclarecer muita coisa. Ele estava limpando peixes na margem do lago, mais ou menos às 5 em ponto da tarde, por volta de 1 hora antes do grupo de busca retornar, quando viu o arremedo de guia avançando debilmente em direção ao acampamento. Antes, porém, lembra, veio primeiro uma fraca lufada de um singular odor. Naquele instante, Punk correu para casa. Ele percorreu toda a jornada de 3 dias como apenas um indígena conseguiria fazer. O medo de toda sua tribo o guiava. Ele sabia o que aquilo tudo significava. Defago havia visto o Vendigo. Fim. Vão se seguir agora aqui umas poucas referências para explicar alguns termos utilizados ao longo da novela. 1. Wickirk é uma referência à Igreja Livre da Escócia, fundada em 1843. 2. Rat Pottage. O nome deriva do francês Portage aux Rats. Em 1905, a cidade se juntou com mais 2 cidades
Keewatin e Norman para formar a cidade atualmente conhecida como Kenora. A população da cidade na época de lançamento do livro era por volta de 6.000 habitantes. 3. Ferrovia do Pacífico, também conhecida como CPR, Canadian Pacific Railroad. É uma ferrovia de aproximadamente 20.000 quilômetros que cruza o Canadá de leste a oeste, entrando também em alguns pontos dos Estados Unidos. Sua construção foi iniciada em 1881. 4. Voyageur, viajante em francês. Os viajantes eram os franco-canadenses que trabalhavam no transporte de pele por canoas durante os anos de comércio com os povos indígenas. Os voyageurs eram considerados lendários, especialmente na parte francesa do Canadá. Eles eram heróis celebrados no folclore e na música. 5. Cicuta, também chamada de abioto. Em alguns lugares de Portugal, é um gênero de plantas apiáceas que compreende 4 espécies muito venenosas, nativas das regiões temperadas do hemisfério norte, especialmente da América do Norte. São plantas herbáceas perenes que crescem até 1 a 2 metros. 6. Bonne chance, boa sorte em francês. 7. Baía de Hudson, uma enorme baía com aproximadamente 1.230.000 km² de superfície, localizada a nordeste do Canadá e ligada aos oceanos Ártico, Atlântico e Pacífico. 8. Abeto, é o nome popular das diversas espécies do gênero Abies. São árvores coníferas da família das pináceas, nativas de florestas temperadas da Europa, Ásia, Norte da África e Américas Central e do Norte. Os abetos, de maneira geral, possuem folhas pequenas e aromáticas e produzem pólen abundante durante o período de reprodução, o que pode causar alergia respiratória em indivíduos mais sensíveis. Brûlé, queimado em francês. 10. Aberdeen, é uma cidade da Escócia e importante porto do Mar do Norte. É conhecida como a Cidade de Granito, por haver muitos edifícios edificados à base dessa matéria-prima. É banhada pelo Mar do Norte e fica situada na foz dos rios Dee e Don. Sua população em 1910 era acima de 150.000 habitantes. 11. Marta, é a denominação comum dada aos mamíferos mustelídeos do gênero Martes. Estes animais são carnívoros e semidigitígrados e têm uma pele muito apreciada. Sua gestação dura 2 meses, tendo em média 2 ou 3 filhotes. Já chegou a ser centenas de milhares na Europa, mas foram tão caçadas por causa de sua pele que estão se tornando raras. 12. Pickerel, é uma espécie de peixe de água doce, nativo da América do Norte da família dos lúcios. 13. Ludgate Hill, é uma colina situada na cidade de Londres, próxima da antiga Ludgate, uma porta de acesso à cidade que foi demolida com a cadeia que lhe ficava anexa em 1780. Ludgate Hill é o sítio da Catedral de St. Paul, de onde tradicionalmente se diz ter sido um templo romano da deusa Diana. É uma das 3 colinas antigas de Londres, sendo as outras Tower Hill e Cornhill. 14. Daguerreótipo. Na narração foi substituído pela expressão foto, para simplificar, mas o daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público. Foi divulgado em 1839. Consiste numa imagem fixada sobre uma placa de cobre ou outro metal de custo reduzido, com um banho de prata, formando uma superfície espelhada. A imagem é ao mesmo tempo positiva e negativa. Negativa dependendo do ângulo em que é observado. Os daguerreótipos são extremamente frágeis. A superfície é facilmente riscada e estão sujeitos à oxidação.